Ora, boa noite a todos. O tema de hoje, a milhagem científica de aves, cai no dia comemorativo das aves migratórias, portanto, é o dia de hoje. E, portanto, nada como falar de um método de trabalho que colocou a descoberto alguns dos segredos e alguns dos comportamentos das aves migratórias. Como orador, sinto-me lisonjeado pelo convite, porque hoje também é o dia comemorativo de um dos mais inteligentes mamíferos à face da Terra, o burro. Portanto, muito obrigado, quer pelo tema coincidir, que eu vou desenvolver coincidir com o dia Mundial das Aves Migratórias, quer pronto, com o outro dia comemorativo de um inteligentíssimo mamífero. Ah, quem se inicia na anilhagem sabe que o conhecimento que nós temos, sobre as aves é imenso e é grande. Portanto, quando nós começamos a trabalhar, com a captura e a anilhagem científica de aves, nós já temos acesso a um leque extraordinário de informação. Depois, durante o período da formação e durante as primeiras etapas como anilhadores, nós ficamos todos com a sensação que já sabemos bastante sobre as aves. E como eu também dou alguma formação, digamos, a futuros anilhadores, eu gosto de muitas vezes discutir com eles e eles muitas vezes transmitem-me aquela sensação que o conhecimento já é enorme. No entanto, ao longo de todos estes anos que eu já levo de atração pelo mundo das aves e particularmente o saber capturá-las, o saber manuseá-las e depois recolher toda a informação e olhar para essa informação e tentar entender o que é que se está a passar, nós de facto sabemos ainda muito pouco. E é esse pouco que por vezes leva a que as pessoas ainda desconheçam o que é a anilhagem científica de aves ou o que é a marcação de aves. Este desenho foi feito pela minha filha mais velha, quando estava no ensino básico, agora já uma mulher e enfermeira, mas na altura, no ensino básico, na escola, ela desenhava todas as aves e tinha uma certa facilidade em desenhar algumas das aves, neste caso um pisco, e todas elas com anilhas. E a professora uma vez fez-lhe o reparo: Ana, as aves não têm pulseiras. E ela disse: professora, as aves têm pulseiras? Sim. E explicou-lhe porquê. E agora é isso que eu vos vou mostrar. Porque é que as aves têm pulseiras, o que é que elas nos mostram. E estas pulseiras e estas aves contam-nos histórias e contam-nos histórias fabulosas, como por exemplo a história desta águia pesqueira, que sai de manhã, bastante cedo, da costa inglesa, e às 23h20, do dia 15 de setembro de 2007, apanha ventos de leste, é empurrada para mar, para o meio do Oceano Atlântico, e no dia seguinte, às 4 da tarde, ela está a 600 quilómetros da costa portuguesa, exatamente à região que eu habito. Mais tarde, eh, desculpa, mais tarde, no dia 17, às 6 da manhã, está sensivelmente a 500 quilómetros da costa algarvia. Aqui apanha um sistema de baixas pressões e é empurrada outra vez para a costa portuguesa, às 9h59 do dia, do dia às 9h59 do mesmo dia 17, já está a cerca de 150 quilómetros da costa algarvia e no dia seguinte atinge a costa. Portanto, esta ave, uma águia pesqueira, faz um voo de 2.500 quilómetros, 64 horas sem parar. E isto é a história desta ave. Ora, como é que nós sabemos estas histórias? Como é que nós sabemos que ela voou durante 64 horas, durante 2.500 quilómetros, sempre por oceano, completamente empurrada por ventos? Como é que nós conseguimos saber isto tudo? Então vamos ter um pouco como ponto de partida desta apresentação.
Ora, durante os trabalhos práticos que envolvem a captura e anilhagem de aves, portanto, para além do processamento das aves capturadas, para além do todo o do conhecimento que se partilha, hum, a atenção que nós temos que ter, nós também discutimos não só as técnicas que estamos a utilizar, os resultados que estamos a obter ou que pensamos que estamos a obter, mas também os objetivos estão na base de qualquer estudo que envolva a captura das aves. E numa destas sessões, em Salreu, um dos anilhadores comentou que descobriu-se mais em 9 meses que em 100 anos de anilhagem, digamos, tradicional. Descobrimos em 9 meses sobre a migração dos cucos mais do que todo este tempo de anilhagem, graças à utilização das novas tecnologias de marcação de aves. Portanto, instalou-se um pequeno transmissor GPS num cuco e ele passou a emitir a sua posição e ao longo dos dias e dos meses nós fomos recolhendo toda essa informação. E, portanto, deu exatamente os locais de paragem, os locais, as rotas migratórias, onde é que eles passam o inverno. Portanto, num curto espaço de tempo, com um único indivíduo, teve-se acesso a um grande conjunto de informação que até então quem se dedicava à marcação de aves nunca tinha tido acesso. Portanto, o que é a anilhagem? A anilhagem é algo muito simples, que é um método de pesquisa com base na marcação individual das aves. Portanto, nós temos que colocar algo que nos permita distinguir todas as aves. E assim, a colocação de uma anilha na pata de uma ave ou de outra forma de marcação vai permitir o reconhecimento individual da ave e seguir a sua vida e seguir o seu destino. As aves, assim como outros animais e como os humanos, passam a de ter personalidade. Imaginem neste bando. Se eles não estivessem marcados, nós não os conseguimos distinguir. E, portanto, seria muito difícil descobrir o comportamento de cada indivíduo. Mas com eles marcados, com uma forma de marcação que nos permita distingui-los, nós sabemos que há um mais preguiçoso, há um mais ativo, há um macho mais bonito, há uma fêmea que gosta de colocar 6 ovos, há outras que só gostam de colocar 4. E, portanto, há um que só gosta de comer de manhã, há outro que só gosta de comer de tarde. E, portanto, nós começamos a descobrir estes segredos, digamos, as aves passam a ter personalidade. Passamos a conseguir distingui-los. Conhecemos as suas manias, os seus truques, aquilo que fazem. Portanto, nós conseguimos então, finalmente, estudar o chamado comportamento animal das aves, graças a estas formas de marcação. Mas a anilhagem, quando começou no século XX, o principal interesse era saber para onde vão. Aí é que era a grande curiosidade de saber por onde é que elas se deslocavam, por onde é que elas iam. E então os movimentos sazonais das aves sempre fascinaram as pessoas durante centenas de anos. Na Europa, diferentes espécies eram observadas em diferentes alturas do ano. Nós agora sabemos, durante a época estival temos andorinhas, durante o inverno temos um grande aumento de natídeos e por aí fora. Nós sabemos que há uma altura do ano que começamos a ouvir o cuco e o som depois desaparece. Existem outras espécies que vão, digamos, rodando. E, como vocês sabem, portanto, com a mudança das estações do ano, toda esta variação de aves que frequentam o espaço onde nós vivemos vai-se alterando e as pessoas gostavam de saber e queriam saber para onde é que as aves vão. E a anilhagem aparece exatamente para dar resposta a esta questão. Algumas teorias antigamente sugeriam que as andorinhas hibernavam no fundo dos lagos. E porquê? Porque nós sabemos durante o verão que elas rasam a superfície da água para beber água. E as pessoas, ao observar aquele comportamento, julgavam que elas depois mergulhavam no fundo dos lagos e lá ficavam a hibernar.
Outros achavam que, por exemplo, os gansos faces brancas apareciam das caracas e dos percebes. Vejam estas imagens, que as cores são praticamente idênticas, e então eles ali estavam dentro daquelas caracas, dentro daqueles percebes, e mais tarde saíam dali, quando digamos, o inverno começava a chegar e começavam a aparecer os gansos, e era dali, daqueles outros seres vivos, que eles nasciam, apareciam. Tanto a longa história da migração, da marcação de aves, para entender os seus movimentos, remonta a 1219, quando o prior de um mosteiro cister reportou que um homem atou uma pequena faixa de pano numa andorinha com uma inscrição em latim: "Ó andorinha, onde vives no inverno". De acordo com o relato, a ave regressou na primavera seguinte e tinha outra faixa que tinha a inscrição: "Na Ásia, em casa de Petros". Foi somente no século XVIII que se comprovou que a teoria que as andorinhas passavam o inverno no fundo das lagoas estava errada, quando um alemão, Johann Frisch, aplicando uma excelente ideia, e o mundo é feito de ideias excelentes e também muito simples, colocou fios pintados a aguarela nas patas das andorinhas. Quando as aves regressaram no ano seguinte, ainda estavam pintados e, portanto, provou-se que afinal elas não invernavam debaixo d'água. Esta imagem foi uma imagem de uma andorinha que eu capturei no Pulo Taipal, em Montemoro Velho, e mostra que ainda agora as pessoas têm curiosidade em saber se a andorinha que têm em casa, no ninho, no alpendre, no ano seguinte voltam. E então ele fez algo que nós podemos classificar um pouco perverso, mas imagina a curiosidade que ele tinha, que foi, fez um pequeno furo na pata da andorinha, no tarso, atou um fio para ele não sair dali, mesmo que desatasse, e depois iria ficar à espera no ano seguinte se ela voltaria à casa. É óbvio que, entretanto, eu capturei esta andorinha, tirei o fio, curei-a, libertei-a, mas libertei com uma anilha metálica. Pode ser que este nosso cidadão, especialmente dali da zona, se tenha assustado quando mais tarde viu uma andorinha entrar dentro do seu alpendre com uma anilha metálica a dizer se vestia estado do ambiente. E, portanto, são estes pequenos episódios que vão acontecendo ao longo destes trabalhos que nós desenvolvemos com a captura e anilhagem de aves. Mas a anilhagem sistemática de aves para fins científicos foi iniciada por um professor do ensino básico dinamarquês, Hans Christian Mortensen. E então, em junho de 1899, que é a data considerada como o início da anilhagem científica de aves, ele teve uma ideia absolutamente genial, e que foi, começou a colocar anilhas metálicas que tinham um número, a morada de casa dele, e anilhou até ao final do ano 165 aves dessa espécie. A atividade da anilhagem começou a ser praticada em 1908 na Hungria, e em 1909 foi fundada na Escócia a Aberdeen University Bird Migration, dinamizada por Arthur Thompson. Este esquema acabou por terminar no início da Primeira Guerra Mundial. Também em Inglaterra, a prática da anilhagem começa a ser desenvolvida por Harry Witherby, que utilizava anilhas com a legenda Brit Birds, já que o seu dinamizador foi o fundador em 1907 da revista que ainda atualmente é editada, a British Bird. Portanto, isto é um primeiro caso de publicidade na anilhagem científica de aves. Ele, para dinamizar a revista, passou a patrocinar os trabalhos de monitorização e de marcação das aves com anilhas metálicas com o nome da revista. Este esquema funcionou até 1937, quando foi absorvido, na altura, pelo recém-formado British Trust for Ornithology, o famoso BTO em Inglaterra, que é a central de anilhagem inglesa. Bem, e nós, portugueses, como é que nós estamos metidos no meio disto tudo?
Portanto, os primeiros registros de aves com anilhas estrangeiras capturadas em Portugal datam de 1910, referem o aparecimento de uma marrequinha com a anilha do Christian Mortensen, encontrada em Cacia, em Aveiro, a 26 de dezembro de 1910. Uma alvéola britânica com a anilha Brit Birds de Whitterby, encontrada na Guarda, a 15 de dezembro também de 1910. E um torto-pinto com a anilha da Aberdeen University, encontrada em Leiria, no dia 6 de novembro de 1910. Em relação à história da anilhagem em Portugal, terá sido William Tait, que foi o primeiro ornitólogo a anilhar aves em Portugal em 1911, utilizando anilhas próprias, anilhas que ele mandou fazer, com a inscrição W. Tait, ou Porto. Desconhece-se exatamente o número de aves que anilhou, não devem ter sido grande a atividade desenvolvida, a ajuizar pelas poucas referências até agora encontradas. O sobrinho dele, Geoffrey Tait, anilhou um pequeno número de aves, crias de rabo e ruivo comum, como vocês sabem, nidificam, digamos, nas nossas casas, ou em redor das nossas casas, e a andorinha também das chaminés, portanto, ninhos de fácil acesso, e ele então anilhou estas espécies com anilhas do seu tio. Ora, no seu livro The Birds of Portugal, publicado em 1924, no texto dedicado à andorinha das chaminés, Tait vem a referir relativamente a este episódio que no dia 8 de junho de 1911 eu anilhei um melro nas Caldas do Gerês. E, portanto, digamos, são os poucos episódios que nós temos no início do início da anilhagem em Portugal. Nos primórdios da anilhagem na Europa, as recapturas de aves anilhadas em pontos distantes dos locais de origem constituíam pequenas notícias de jornal. Tait dedicou-se à compilação inicial dessas informações, tendo publicado em 1924, no seu livro sobre as aves de Portugal, uma lista de recapturas, mais de 150, efetuadas no nosso país entre 1910 e 1922. Portanto, sempre que as pessoas encontravam uma ave com anilha metálica, normalmente reportavam aos jornais, muitas vezes locais, a dizer que tinham encontrado uma ave com origem na Hungria, na Alemanha, em França, e, portanto, essas pequeninas notícias iam sendo compiladas e recolhidas para dar um panorama do que estava a acontecer em termos de recapturas. Por isso, Tait e o sobrinho tomaram a iniciativa de escrever aos diretores de jornais, pedindo-lhes que instruíssem os seus respondentes locais, no sentido de dar a conhecer todos os casos de anilhas recuperadas em Portugal. Além disso, eles próprios escreveram bastante notas de divulgação para esses mesmos jornais. E é engraçado que eu ainda cheguei a ler algumas destas notícias no Comércio do Porto, portanto um jornal do norte do país, tinha uma distribuição também em Aveiro, que foi onde eu passei grande parte da minha infância e juventude, e eu tinha acesso a essa rubrica, o voo das aves. E era nessa rubrica que iam aparecendo sempre essas pequenas notícias de o nome da pessoa, fulano tal, abateu um touro e o touro tinha uma anilha da Bélgica. E, portanto, esta rubrica bastante interessante do Comércio do Porto ainda teve uma grande longevidade ao longo dos anos, com estas pequenas histórias de recapturas de aves com anilhas estrangeiras no nosso país. Bem, mas o pioneiro da anilhagem científica em Portugal foi o professor Joaquim Santos Júnior, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Com início em 1953, várias campanhas de anilhagem foram lançadas inicialmente no norte do país, zona do Porto, Trás-os-Montes, mas depois alargadas ao resto do país, incluindo o arquipélago da Madeira. As anilhas utilizadas eram de alumínio e eram cunhadas artesanalmente. Havia um funcionário da Universidade do Porto, cuja única função era fazer as anilhas metálicas uma a uma. Portanto, ele tinha uns punções, um pequeno martelo e ia
cunhando todas estas anilhas. Agora imaginem a trabalheira. E possuíam a inscrição Museu Zoológico da Universidade do Porto, Portugal, e um número de série. Portanto, inicialmente em Portugal, o Serviço de Anilhagem da Universidade do Porto era a única entidade responsável pela anilhagem em Portugal. A partir de 1965, as atividades de anilhagem passam a ser coordenadas pela Sociedade Portuguesa de Ornitologia, da qual o Santos Júnior era presidente. Vocês podem ver na imagem um pequeno saco de papel onde normalmente as anilhas são guardadas e são depois entregues aos anilhadores. Portanto, nós anilhadores, quando recebemos as anilhas vindas das centrais de anilhagem, as anilhas vêm todas, normalmente quase todas elas vêm em sacos de papel, têm depois a informação sobre as anilhas. E esta vocês podem ler, Sociedade Portuguesa de Ornitologia, Serviços de Anilhagem, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. E isto também é uma história bastante interessante, muitos devem a conhecer, outros nem tanto. É por esta razão que a SPEA é a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, porque quando a SPEA foi fundada, não se conseguiu registar como Sociedade Portuguesa de Ornitologia, porque ainda existe legalmente, nos meios legais que regulamentam a inscrição de associações, ainda existe uma Sociedade Portuguesa de Ornitologia. Apesar dela não estar ativa, apesar do património ser um património bastante interessante, porque foram muitos anos de informação que foi recolhida e que foi executada por a Sociedade Portuguesa de Ornitologia, o que é o facto é que pronto, ela deixou de estar ativa, deixou de funcionar, mas do ponto de vista legal ela ainda existe e foi por isso que na altura da fundação da SPE, eu ouvi esta história que foi equacionada, chamar a SPE, ser chamada Sociedade Portuguesa de Ornitologia, mas não o ter conseguido porque a Sociedade Portuguesa de Ornitologia, do ponto de vista legal, ainda existe. Mas foi sobretudo na região do Mindelo, no concelho de Vila do Conde, que o trabalho de anilhagem de Santos Júnior mais se desenvolveu, principalmente com a anilhagem das rolas, e depois, obviamente, estendeu-se a outras espécies. E foi este impulso e ao conhecimento que foi obtido com os trabalhos de anilhagem do professor Santos Júnior nesta área, que aqui foi criada em 1957 a primeira área protegida de Portugal, a Reserva Ornitológica do Mindelo. E é no Mindelo, em julho de 1973, que é organizado pela Sociedade Portuguesa de Ornitologia o primeiro curso de anilhagem, tendo sido preparada uma publicação especial para esta atividade, com o nome Instruções e Normas Gerais para a Prática de Anilhagem Científica das Aves. Desde finais da década de 60 e durante a década de 70 são organizadas campanhas de anilhagem pelo Iberian Ringing Group, portanto o grupo de anilhagem ibérico, que pertencia ao British Trust for Ornithology, portanto o BTO, e estas sessões foram desenvolvidas em Macedo Cavaleiros, na Gulgã e no Pulo de Arzila, neste caso em 1977. Em 1975 foi criado o Centro de Estudos de Migração das Aves, SEMA, integrado no Serviço de Estudos do Ambiente da Secretaria de Estado do Ambiente, e rapidamente foi transformada em Centro de Estudos de Migração e Proteção das Aves, SEMPA, integrando Portugal em programas internacionais de estudo e proteção de aves selvagens e, no seu âmbito, a Central Nacional de Anilhagem. Ora, esta mudança de nome é bastante interessante. Eu ainda tenho anilhas metálicas que ainda têm inscrição SEMA. Ora bem, a Secretaria de Estado do Ambiente estava localizada em 1975 no Terreiro do Paço. Nós sabemos que um dos personagens políticos do nosso país era o Almirante Pinheiro Azevedo, uma pessoa, um militar
que também assumiu funções políticas do governo da nação, portanto, ele era uma pessoa de personalidade forte, e ele, ao passar no Terreiro do Paço, olhou para a inscrição SEMA. E ele então informou que não poderia haver, dentro da organização do Estado, um organismo que tivesse como iniciais chefe de Estado-Maior da Armada. E então obrigou a alterar o nome. E é por isso que o SEMA, na sua curta história, passa de SEMA para SEMPA, para fugir então às iniciais de chefe de Estado-Maior da Armada, e então acrescentou-se o proteção. Portanto, Centro de Estudos, Migração e Proteção das Aves. Isto graças ao Almirante Pinheiro Azevedo, digamos, o SEMA passou não só a tratar da migração das aves, mas também da sua proteção. Ora, a criação da Central Nacional de Anilhagem foi criada em 9 de março de 1976, e então é aqui que permite coordenar a ação dos anilhadores a nível nacional e gerir os dados provenientes da anilhagem. Mas, como vocês sabem, existe uma cidade portuguesa de ornitologia lá em cima no norte, que ainda está a funcionar. Existem anilhadores no norte que utilizam anilhas da Universidade do Porto e continuam a colocá-las, e aparece uma organização semelhante, mas desta vez ligada a uma Secretaria de Estado do Ambiente, no sul. Então temos aqui a anilhagem norte-sul. Portanto, vocês mantenham-se atentos neste webinar, que já vamos saber quem ganhou. Portanto, a campanha de 77 na Lagoa de Santo André foi levada a cabo por ornitólogos ingleses, com o apoio do SEMPA, iniciando um processo que ainda hoje se mantém nos dias de hoje, e rapidamente a Lagoa de Santo André se torna um local emblemático para grande parte dos anilhadores nacionais. Uma grande parte dos anilhadores nacionais já visitou este local, e foi aqui que uma parte destes receberam a sua formação. Eu fui um deles. Em 1991 visitei pela primeira vez este local, repeti em 92, repeti em 93 e por aí fora, e durante muitos e longos anos eu participava como voluntário nas campanhas de anilhagem de aves migradoras, que ainda hoje decorre em agosto, setembro até 15 de outubro, nesta área protegida situada na costa alentejana. E foi neste local que grande parte dos anilhadores, principalmente, digamos, os da minha geração, e muitos também dos atuais anilhadores mais novos, que contactaram com anilhadores experientes, como, eu posso agora dizer o nome dos meus mestres, o Michael Armelin, o António Araújo, o Vitório Encarnação, e aqui uma palavra sempre muito especial para o Pete e para a Anne Firon, dois anilhadores ingleses que, de facto, durante muitos anos, digamos, trabalharam para o conhecimento da importância da Lagoa de Santo André para as aves migratórias. E foi em 2007, com a criação formal da Associação Portuguesa de Anilhadores de Aves, a APA, várias das atividades da Central Nacional de Anilhagem passam a ser feitas em colaboração com esta associação, nomeadamente no que concerne um projeto nacional, que é o Projeto de Estações de Esforço Constante, o PEC, que foi iniciado em 2001. Portanto, a APA tem desenvolvido várias ações de formação de anilhadores, organiza encontros, lançou projetos próprios de natureza técnica e científica. Eu partilho aqui um pouco a história da APA, já que sou um dos seus sócios fundadores. Durante algum tempo falava-se na criação de uma associação de anilhadores de aves, a Associação Portuguesa de Anilhadores de Aves, porque, como vocês sabem, e vocês vão se aperceber, a Central Nacional de Anilhagem pertence a uma organização governamental e muitas vezes não era, digamos, ágil naquilo que era muitas vezes pretendido fazer. E na altura o coordenador nacional queixou-se que tinha algumas dificuldades, por fato de haver poucos funcionários, pouca dotação, tinha alguma dificuldade em organizar um encontro técnico de anilhadores. E na altura eu ofereci-me para organizar esse encontro e voluntariei à força uma série de outros anilhadores
para organizarmos o encontro. E foi graças ao Tiago Mourias dos Santos, investigador do CIBIO no Porto, que este grupo avançou para a criação de uma associação, porque ele pediu-nos uma coisa muito simples. Portanto, nós estávamos a organizar o encontro técnico de anilhadores e havia o pagamento da inscrição e ele disse, eu quero receber em nome com o número de contribuinte da Universidade do Porto. Ora, nós não estávamos formados de coisíssima nenhuma, nós não podíamos emitir o recibo. E então, na brincadeira, dissemos, bem, afinal temos mesmo que fundar uma associação para emitir o recibo da inscrição do Tiago Mourias dos Santos. E, portanto, foi, digamos, este o empurrão definitivo para uma coisa que estava já a ser pensada durante vários anos, meses, mas foi o pedido do Tiago Mourias dos Santos a solicitar o recibo em nome da Universidade do Porto, com o número de contribuinte da Universidade do Porto, para pagamento da inscrição neste encontro de anilhadores. E, portanto, foi a partir daí que nós desenvolvemos todo o processo burocrático. Aliás, quem desenvolveu a maior parte do processo burocrático foi o João Paulo Lopes, estava sediado em Sintra, tinha alguma facilidade em fazer isso, e, portanto, a APA, a Associação Portuguesa de Anilhadores de Aves, foi fundada exatamente em 2007, para organizar o encontro em fevereiro de 2008, e então lá conseguimos passar o recibo que o Tiago Mourias dos Santos estava-nos a solicitar. Bem, nos nossos dias, a atividade de anilhagem é coordenada exclusivamente pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, CNF, através da Central Nacional de Anilhagem. Ora, o mais interessante é que até 1989 não existia qualquer referência a esta atividade no horizonte legal nacional. E, portanto, as duas centrais nacionais, a da Sociedade Portuguesa de Ornitologia na Universidade do Porto e a Central Nacional de Anilhagem, no agora ICNF, coexistiam. Portanto, porque não havia nada do ponto de vista legal que impedisse uma ou outra de funcionar ou que regulamentasse a atividade de anilhagem científica de aves. Portanto, isto até 1989. É nesta data que é publicado o Decreto-Lei 316 de 89, portanto, a Convenção de Berna, onde diz, mediante a licença do, na altura, Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, podem ser excepcionalmente permitidos os atos ou atividades proibidas e, portanto, na linha D lia-se necessidade de viabilizar a prossecução de fins de investigação. E é aqui que a anilhagem encaixa. Mas é também só, digamos, o único normativo legal onde, sem dizer exatamente o nome deste método de captura de aves, ou deste trabalho que é desenvolvido para o estudo das aves, digamos, ele iria encaixar. Só mais tarde, com o Decreto-Lei 140/99, 24 de Abril, é que a atividade de anilhagem passa a ter um articulado próprio para o efeito e consta na transposição da Diretiva Aves e da Diretiva Habitats para o direito nacional. Portanto, é só com o 140/99, mais tarde alterado pelo 49 de 2005, de 24 de fevereiro, é que a anilhagem passa a lá estar. E o artigo 18º diz: a atividade da anilhagem é regulamentada por portaria conjunta dos ministros da Agricultura, Pescas, Florestas e do Ambiente e do Ordenamento do Território, que é uma portaria que não existe, nem nunca existiu. E porquê? Porque a anilhagem, a credencial emitida na altura pelo então ICNF, pelo agora ICNF, só permitia a anilhagem de aves que não pertencessem à lista de espécies cinegéticas. Ora, nós podíamos anilhar tudo menos o que era espécies cinegéticas. O que está nas espécies cinegéticas teria que ter uma credencial própria do Ministério da Agricultura. Portanto, se eu quisesse desenvolver trabalhos científicos em que fosse necessário capturar uma espécie cinegética, como por exemplo o mel ou o gaio, porque estou lá,
nós teríamos de ter também uma credencial emitida pelo Ministério da Agricultura. Mas este regulamento, esta portaria conjunta nunca existiu. E agora, estranhamente, unem os dois serviços num único. Este único serviço passou a estar durante algum tempo na dependência de dois ministérios, o Ministério da Agricultura e o do Ministério do Ambiente, e agora o ICNF passa a estar então na dependência direta unicamente do Ministério do Ambiente. Portanto, digamos, o tempo vai mostrando que afinal esta portaria conjunta deixou de fazer sentido mediante a alteração da orgânica do próprio Estado português. E, portanto, este artigo 18º também diz que até à entrada em vigor do diploma previsto no nome anterior, que nunca foi publicado, a atividade da anilhagem só pode ser exercida por pessoas singulares. Portanto, a atividade da anilhagem não é emitida para grupos, para associações, mas sim responsabiliza sempre um único indivíduo. Portanto, é à pessoa ou indivíduo que é passada uma credencial e não a um coletivo. Ora, este pedido de autorização é sempre necessário a identificação do requerente, a identificação das espécies que pretende anilhar, a identificação do local de anilhagem, a fundamentação técnica daquilo que vai fazer e a descrição da experiência anterior no exercício da atividade de anilhagem. Portanto, eu, por exemplo, tenho a credenciação de anilhador desde 1993, todos os anos tenho que enviar um relatório para a Central Nacional de Anilhagem, para o ICNF, a relatar todas as espécies que capturei, todos os trabalhos que publiquei, onde é que fiz as capturas, que métodos é que usei, que resultados é que obtive, e tenho que voltar outra vez a solicitar a emissão de uma credencial que me permita continuar a desenvolver esta atividade de investigação. O prazo de cada credencial é de somente 1 ano e, portanto, isto todos os anos tem que ser revalidado e aprovado pelo ICNF. Quem coordena a anilhagem a nível europeu e cada vez mais também começa a ter um papel a nível mundial é a EURING. Portanto, é uma organização que coordena todos os esquemas europeus de anilhagem. Tem como objetivo promover e incentivar a cooperação científica e administrativa entre as diferentes centrais nacionais de anilhagem, desenvolve e tenta manter que existam altos padrões nesta atividade de investigação, promove estudos científicos, em particular aqueles baseados na marcação das aves, e promove a gestão e a conservação com base nos dados recolhidos pela anilhagem. Portanto, a EURING, enquanto cada Central Nacional de Anilhagem tem a sua própria base de dados de toda a informação recolhida pelos anilhadores nacionais, a EURING depois gera os dados recolhidos em toda a Europa. E, portanto, isto é um manancial incrível de informação que está todos os anos e constantemente a ser recolhida e que está também a ser partilhada e pode ser consultada por investigadores que dela necessitem. Portanto, a informação recolhida pelos anilhadores não está fechada num computador, circula e é analisada e é publicada e é estudada. Ora bem, quem são os anilhadores? Grande parte destes dados todos são recolhidos pelos bem treinados amadores profissionais. A motivação, muitas vezes, é o privilégio de trabalhar com aves para a finalidade da sua conservação. Eu costumo dizer que qualquer pessoa que tenha uma certa atração pelo estudo das aves também pode ser anilhador. Com a aplicação, a partir do dia 1 de abril de 2008, a Central Nacional de Anilhagem e ICNF produziu novas regras na definição das condições para a credenciação. Portanto, os anilhadores começaram a exigir que, de facto, fossem implementadas regras precisas para a emissão das credenciais de anilhagem, e estas regras substituem um sistema que apenas previa a avaliação por outro anilhador dos conhecimentos e do maneio que o candidato possuía, não havendo, na altura, qualquer outro meio para validar a atribuição da credencial por parte do ICNF. Portanto,
se eu propusesse, ou se um anilhador se propusesse, ou se um formando se propusesse a ser anilhador, era um pouco difícil, digamos, aprová-lo, ou porque não havia exatamente um plano de formação ou umas regras tendo em vista a emissão da sua credencial. E a partir daí a atividade passa a haver a regra que é a atividade de captura e marcação de aves apenas poderá ser realizada no âmbito dos seus seguintes fins: o projeto das estações de esforço constante, projetos de investigação científica, projetos de educação ambiental e formação de anilhadores. Portanto, a emissão da credencial só é emitida se nós participarmos destes itens. Portanto, se tivermos uma estação de esforço constante, se tivermos projetos a decorrer de investigação científica, se tivermos projetos validados e válidos para educação ambiental e também para formarmos os novos anilhadores. Existem 3 tipos de credencial, portanto, para nós sermos os aprendizes de anilhador, esta credencial permite capturar e anilhar sem estar presente o anilhador credenciado, permite ter material de anilhagem. Muitas vezes este material só é vendido mediante a apresentação de uma credencial por parte, em Portugal, do ICNF, a provar que ele de facto tem uma credencial que permite a captura de aves. Mas este aprendiz trabalha sempre sob a supervisão e responsabilidade do anilhador já credenciado e com as anilhas pertencentes a este. Só pode anilhar num local previamente escolhido e aceito pelo anilhador responsável. Quais são as condições? Tem que ter uma proposta do anilhador, 1000 aves processadas, 40 espécies diferentes e a entrega de um relatório anual ao ICNF. A credencial de anilhador permite capturar e anilhar de forma independente. Os anilhadores possuem material e anilhas à sua responsabilidade, em locais a definir de acordo com os projetos apresentados anualmente. As condições mínimas é ter tido uma credencial de aprendiz, 2 anos de anilhagem regular, proposta de um anilhador formador e avaliado por um avaliador, 3.000 aves processadas, 80 espécies diferentes, entrega de relatório e formulários anuais. A credencial específica é para aqueles investigadores que necessitam, por exemplo, só anilhar uma única espécie no âmbito do seu trabalho de investigação. É óbvio que aqui a matriz digamos, de filtragem ou aquilo que é necessário, os conhecimentos que ele precisa ter não são tão, digamos, exaustivos e tão rigorosos quanto uma credencial permita toda a espécie de capturas e o uso de um leque elevado de métodos de captura, e então estes anilhadores que pretendem estas credenciais específicas têm que também ter uma proposta de anilhador, avaliado por um avaliador, 1000 aves processadas, 40 espécies diferentes e a tal entrega do relatório anual à Central Nacional de Anilhagem. Nas regiões autónomas não existem lá tantas espécies, nem tantas aves quantas existem no continente, e aí o leque, digamos, o filtro é diferente, 200 aves processadas, 20 espécies diferentes, todo o resto mantém-se. Depois a credencial de avaliador, digamos, é para os anilhadores que já têm uma grande experiência e que podem avaliar as pretensões de um futuro anilhador em obter a credenciação definitiva. Portanto, para ser um avaliador tem que ter credencial de anilhador, 10 anos de anilhagem regular e, não se esquecerem, todos os anos, entregar o relatório anual. Eu posso dizer que este ano ainda não entreguei o meu, mas ele está quase pronto, ó Vira, está quase pronto. Ora bem, porquê anilhar? Grande parte do trabalho que eu desenvolvo envolve a captura de passeriformes em ambiente florestal, mas uma das minhas preferências é este local. Vocês estão a ver a linha número 1, no pulo do Taipau, ao fundo vê-se o Castelo de Montemoro Velho. E vocês podem acreditar quando nós nos levantamos, por exemplo, em junho e julho, amanhece às 5h15 da manhã, nós temos de estar neste local
uma hora antes, portanto temos de estar aqui às 4h15, temos de sair de Coimbra às 4 menos um quarto, temos que passar os semáforos vermelhos da Ereira, das Miãs, tudo muito rápido. Nós costumamos dizer que de madrugada ninguém está atento a ver se os semáforos estão vermelhos ou estão verdes, mas de facto, muitas vezes quando nós acordamos às 3h30 da manhã e quando fazemos este tipo de trabalho muitos dias seguidos, às vezes sentamos na cama e dizemos assim, mas por que raio é que eu estou-me a levantar a esta hora quando devia estar a dormir tão bem? E de facto é preciso uma grande paixão e é preciso também termos a certeza absoluta daquilo que estamos a fazer é o mais correto. Temos de ter a certeza que os objetivos que estamos a perseguir são alcançáveis e também temos de ter a percepção que estamos a lidar com aves frágeis, que, portanto, temos que, digamos, aquilo que nós estamos a fazer é protegê-las, conhecê-las, querer saber o que é que está a acontecer com elas e, portanto, é isso muitas vezes a razão que nos faz sair cedo e desenvolver este tipo de atividades. Mas a anilhagem não tem a ver com os meus problemas existenciais quando eu me levanto às 3 da manhã para me dirigir para o Pulo Taipal ou para outro local. O anilhar, basicamente, é, como eu já vos disse há pouco, colocar uma anilha na perna de uma ave, ou outro tipo de marca, provoca que esta ave possa ser considerada como um indivíduo cuja história de vida é individual e o seu destino pode ser estudado e seguido. Nós podemos ver aqui uma das minhas aves favoritas, o roxinol pequeno dos caniços, tem uma anilha e durante muitos anos eu tinha um roxinol dos caniços que todos os anos era capturado no Pulo Taipal na época de nidificação, que numa asa tinha 3 primárias brancas, na asa esquerda tinha 2 primárias brancas, portanto era facilmente distinguido à distância e eu durante 6 anos conseguia vê-lo ao longe na rede, ou às vezes a deambular pelo caniço, e portanto eu sentia-me como sendo um velho amigo, e sentia-me como conhecendo aquela ave facilmente distinguível pelo padrão colorido que ele tinha nas asas, mas não só, também quando o capturava confirmava a anilha. Portanto, já havia anilhas que nós decorávamos e conhecíamos a ave. Portanto, esta marcação, para além de nos ajudar a entender o movimento das aves, permite, por exemplo, sabermos a sua longevidade, a condição corporal, se está gordo, se está magro, se tem músculo, permite monitorizar as alterações populacionais e também permite ajudar-nos a entender a razão do declínio ou do aumento de algumas espécies. Eu lembro, por exemplo, que numa rápida análise dos meus dados, houve um ano, 2000, 2001, que foi construído um dique no Pulo Taipal e eu, como tinha uma estação de força constante a funcionar naquele local, rapidamente descobri que as fêmeas de roxinol bravo desapareceram daquele sítio. E desapareceram porque o local deixou de ser interessante como local de nidificação devido ao aumento no nível da água. Portanto, a anilhagem também permite aferir o impacto que nós muitas vezes causamos em habitats naturais, às vezes até com o sentimento que estamos a fazer um bom trabalho, mas que a resposta de algumas espécies é francamente negativa. As razões para anilhar aves mudaram ao longo dos tempos. Quando a anilhagem começou, como já aqui disse, no início do século XX, o interesse era saber para onde elas iam. Na atualidade, o objetivo principal da anilhagem é monitorizar as populações de aves e compreender as razões das alterações populacionais. No entanto, muitas questões sobre a migração permanecem sem resposta e ainda existe uma falta de informação notória sobre muitas das rotas migratórias de algumas das nossas aves migradoras. Durante a migração, o facto de nós pesarmos e medirmos as aves quando são capturadas para a anilhagem mostra como elas se preparam para a migração, como elas acumulam reservas de gordura, como elas aumentam a sua massa muscular. O uso das anilhas metálicas, obviamente, que requer que a ave seja novamente recapturada para verificar a sua identidade. Mas se esta ave estiver marcada com anilhas coloridas, a sua identidade pode ser verificada à distância.
como por exemplo neste caso, um flamingo anilhado como juvenil não voador, portanto tinha poucos dias, poucas semanas de vida, ainda não voava, anilhado no sul de França, no dia 12 de agosto de 2004. No dia 29 de dezembro de 2005, eu observo quase a 1.200 km de distância do local onde foi anilhado em Portugal, na zona da Figueira da Foz, no Alqueidão. Depois, em 2006, este mesmo flamingo é observado na Grécia e em 2008 é observado na Tunísia. Portanto, graças às anilhas coloridas, este flamingo, nós soubemos, digamos, os seus movimentos ao longo dos anos em toda a bacia do Mediterrâneo e também na costa atlântica. Portanto, com a utilização deste método de marcação das anilhas coloridas, deixou de ser necessário voltar a recapturar a ave para saber algo sobre a sua história ou sobre a sua vida. Portanto, a ave era libertada e bastava, agora, como vocês sabem, os fotógrafos, os observadores de aves facilmente leem uma anilha destas à distância e facilmente reportam, e nós vamos conhecendo toda a sua movimentação e toda a sua vida ao longo do período em que ela se movimenta. E também as mais interessantes descobertas foram feitas com recurso a transmissões por satélite, como o caso da águia pesqueira que eu vos reportei, voou durante 64 horas seguidas, num voo sem paragem, durante 2.500 km por cima do Oceano Atlântico. Resumindo, a anilhagem permite reunir uma vasta quantidade de informação sobre um grande número de espécies de aves. O primeiro objetivo foi entender para onde as aves migravam e porquê. Na atualidade já entendemos muito dos seus movimentos. No entanto, nos últimos 30 anos, o valor da anilhagem aumentou devido à atualização da informação recolhida em objetivos de conservação. Ora bem, isto implica agora a curiosidade de saber então o que é que acontece quando vocês capturam uma ave, quando se anilha uma ave. Portanto, a ave, quando é capturada, tem de ser corretamente manuseada e porque desde o momento que uma ave é capturada, fica exposta a riscos de predação ou de ferimentos que normalmente não encontra em situações normais. Em todas as operações de captura e anilhagem, os anilhadores devem ter em conta que o bem-estar da ave está acima de tudo. Na generalidade, os equipamentos devem ser mantidos em boas condições, as operações devem ser suspensas quando implicam riscos de ferimentos ou a morte para as aves. Por exemplo, sessões no inverno, nós normalmente, os anilhadores que utilizam as redes, as chamadas redes invisíveis, ou as redes japonesas para capturar os pequenos passeriformes, fazem uma ronda às redes, normalmente em boas condições atmosféricas, de 45 minutos em 45, ou de 50 em 50, mas se as temperaturas forem bastante baixas, muitas vezes a sessão nem decorre, é suspensa, ou outras vezes a visita às redes é feita 10 em 10 minutos. Portanto, nós temos de ter sempre a percepção que a operação que nós estamos a desenvolver implica riscos. A anilhagem de uma ave consiste então na aplicação de uma anilha metálica, habitualmente de alumínio, na pata de uma ave viva. A inscrição tem impressa, a anilha tem impressa uma inscrição que identifica a central da anilhagem, onde centralizam os dados, um ou mais dígitos característicos do tamanho da anilha e um número diferente para todas as anilhas do mesmo modelo e estação. Neste caso, as nossas, as nacionais, CEMPA, portanto, Centro de Migração e Proteção de Aves, Secretaria de Estado do Ambiente, Lisboa, e esta anilha é do tipo MS e o número 02761. E, portanto, a ave a que é colocada esta anilha passa a ter, digamos, o bilhete de identidade. No meu caso, no meu cartão de cidadão, eu tenho o número 6977322, esta ave passou a ser o 2761.
E todas as anilhas emitidas em Portugal e utilizadas em Portugal têm esta inscrição. O peso das anilhas varia em função para que espécies estão destinadas. Portanto, uma anilha para um chapim-rabilongo ou uma carriça pesa 0,04 gramas. O peso médio desta espécie é de aproximadamente 9 gramas. Isto significa que a anilha pesa 0,4% do peso da ave. Uma anilha para um melro pesa 0,14 gramas, significa 0,1% do peso da ave. E então o valor 0,4% do peso da ave convencionou-se como o peso total de anilhas e marcas que podem ser colocados numa ave. Por vezes existem em fotografias a circular com uma ave com uma série de anilhas. Essa série de anilhas que é colocada numa ave nunca ultrapassa os tais 0,4% do peso dessa ave. Se ultrapassar, não podem ser colocados. Portanto, isto é o limite 0,4% de peso que nós podemos acrescentar a uma ave com formas de marcação. E aqui podemos ver que existem estas regras. No nosso lado esquerdo, temos o número que identifica cada espécie. No caso do bubo-bubo, o código desta ave é o 7440, e depois diz que anilha é que deve ser colocada. Temos que colocar uma MS, eventualmente uma MR, a bubuco ibis, portanto, a garça-boieira, tem que ser colocada uma anilha L, e depois o bútio-bútio, uma anilha M, a calandrela rufensis, uma anilha A, e as espécies que estão a boldo, a carregado, são espécies que necessitam de autorizações especiais para serem capturadas. Portanto, a credencial de anilhador que nos permite, nós, na credencial de anilhagem, temos que solicitar uma autorização própria para algumas das espécies que estão marcadas na lista nacional de anilhas ou de espécies, precisam ainda de ser validada a sua captura. Normalmente as aves são colocadas após a sua captura em sacos de algodão, porque são respiráveis, fáceis de lavar, fáceis de transportar e as aves ficam menos agitadas. Eu costumo dizer, quando algumas crianças frequentam as minhas sessões de anilhagem, eu digo-lhes sempre que elas assim não veem a minha cara feia e não se assustam. E basicamente é isso. Portanto, elas dentro do saco de algodão não veem nada do que se passa e têm a tendência a ficar mais calmas. Isto é uma mesa de anilhagem vulgar, ao centro uma folha de registro, a régua, o paquímetro, as anilhas, uma folha com os códigos, a bibliografia do lado esquerdo, uma balança eletrónica, as anilhas dentro de sacos de papéis, por sua vez acondicionadas em caixas de plástico, e, portanto, é isto o que o anilhador tem pela frente quando está a capturar e a anilhar uma ave. Estas são as folhas de registro, portanto, nós podemos registar um grande número de informação. Neste caso, estas folhas permitem colocar o número da anilha, a espécie, registar a idade, o sexo, a massa muscular, a gordura, se tem pelado de incubação, a medida da asa, da oitava primária, do bico, do tarso, da cauda, do peso, a hora, as iniciais do anilhador, o fenómeno da muda, notas, se usamos sons, como é que estava a meteorologia, a data da sessão, a hora da abertura e do fecho, o local, a que projeto pertence. Portanto, todas estas informações são registadas. E o anilhador prepara-se então para colocar a anilha. Uma vez colocada a anilha, determina-se a idade, o sexo, é uma parte da informação básica que é recolhida e que é armazenada na base de dados. Toda a outra informação que também é solicitada pela Central Nacional de Anilhagem é o peso, a gordura, o código da muda das penas e a medida da asa. Estes são os códigos de idade, códigos de sexo. Este é o fenómeno da pelada de incubação, que também é registada. Nós, quando temos a ave na mão, colocamos os códigos das peladas. Se a pelada, portanto, a pelada de incubação é um fenómeno
durante a época de nidificação, em que a fêmea tira todas as penas do peito e do abdômen para conseguir aquecer melhor, transmitir a sua temperatura corporal para os ovos. Normalmente, quando a fêmea está a aquecer os ovos, há um fenómeno em que ela, digamos, tem febre na barriga e no peito para aquecer os ovos. As veias estão dilatadas, existe presença de líquido debaixo da pele e, portanto, quando nós capturamos uma ave com essa característica da pelada de incubação, nós sabemos que ela está a incubar ovos, então nós registamos. A ave, naquele dia, está a incubar ovos. Mas depois, quando os filhos nascem, deixa de ter aquele líquido, como todas as mulheres, passa a ter estrias na barriga, e aqui está ela toda cheia de rugas, e então nós aí sabemos que ela já não está a incubar ovos, mas sim está já a procurar comida para alimentar os filhos. Então nós sabemos que naquele dia ela está a procurar comida. E se nós formos registando isto ano após ano, após ano, após ano, sabemos muitas vezes que elas estão a incubar ovos cada vez mais cedo no ano. Se há 30 anos nós apanhávamos, por exemplo, fêmeas de chapim real com pelada de incubação no estado 3, por exemplo, em abril, nós agora já começamos a encontrar fêmeas em março. E, portanto, isto começa-nos a dar também a alteração nos períodos de nidificação das espécies. As aves acumulam gordura quando querem fazer migração ou então para suportar o inverno. Elas chegam a duplicar o peso, por isso não se preocupem se vocês engordaram durante a pandemia. Digam às vossas esposas, aos vossos esposos, que estão preparadíssimos para fazer uma migraçãozinha para o Algarve na altura do verão. Também acumulamos, elas também usam a massa muscular como fonte de proteínas durante a migração e, portanto, muitas vezes os músculos aumentam e normalmente isto também dá a ideia da boa condição corporal de uma ave. No início do inverno nós apanhamos aves com códigos 1 ou 2, alguns 3, mas depois, à medida que o inverno vai avançando e se ele for particularmente rigoroso, as aves que tinham códigos 1 e 2 morrem, desaparecem, e só sobrevivem as que têm código 3. Portanto, isto dá-nos uma ideia de como é que está o estado da população. E aqui é uma fotografia de um rancho de caniços com acumulação de gordura, neste caso é o valor entre 6 e 7, quase o máximo. Uma ave destas normalmente pesa 9 gramas, chega a pesar 18. Imaginem-se vocês numa semana que pesam 70 quilos, eu sei que para alguns de vocês seria uma sorte pesarem só 70 quilos, como eu, mas imaginem-se a pesarem 70 quilos e daí uma semana, quando vão partir viagem, terem engordado para os 140. Mal se conseguem mexer. E muitas destas aves, isso acontece, quase que mal conseguem voar. Então têm condições muito favoráveis em termos de meteorologia, ventos e tudo isso, para depois conseguirem fazer a imigração com esse peso todo. Mede-se a asa com a medida, o método da corda máxima, que é utilizado em toda a Europa por todos os anilhadores, é feita por uma régua que tem travão. Pode-se medir o bico com o ósseo de um paquímetro, podemos medir o tarso para fazer cálculos de condição corporal, pesá-lo, uma balança eletrónica, enfiamos-o dentro de um pequeno tubo e depois nós sabemos que a imensa maioria das aves não são afetadas pela nossa manipulação e depois libertadas vão embora, afastam-se do nosso local de anilhagem. Depois começa a parte pior, que é inserir tudo isto em bases de dados. À vossa esquerda temos a base de dados da Central Nacional de Anilhagem, o Ring Access. Do vosso lado direito temos uma base de dados absolutamente fantástica, feita pela Universidade de Aveiro, para alguns dos anilhadores nacionais, e esta base de dados permite já analisar dados, criar, ver as movimentações, ver recortes e relatórios. Portanto, esta base de dados é muito, muito, muito interessante de trabalhar. E
falta um bocadinho para acabar, aquilo que todos os anilhadores dizem é boas anilhagens. Obrigado por terem assistido a esta comunicação.